José Saramago. José de Souza Saramago nasceu numa família de camponeses da aldeia de Azinhaga, ao sul de Portugal, em 1922. Seus pais eram analfabetos. Sua origem influenciou muito o modo de escrever, caracterizado pela liberdade no uso da pontuação. Meu estilo começou em 1979, quando eu estava escrevendo Levantando do Chão. O mundo que eu descrevia era o Portugal rural, durante os primeiros 2 terços do século passado. Um mundo no qual a cultura de contar histórias predominava e eram passadas de geração a geração, sem que eu usasse a palavra escrita, disse o escritor ao jornalista australiano. Bem, lembrando que, quando se fala, não se usa pontuação. A entrevista foi incluída no livro Encontro com 40 Grandes Autores. Com estilo próprio, Saramago conquistou em 1983 o Prêmio Camões, o mais importante distinção dada ao escritor em língua portuguesa, recebida neste ano pelo poeta Ferreira Goulart. Levantando do Chão é um dos livros mais que falam de Saramago, ao mostrar a luta do povo contra a opressão dos latifundiários e das autoridades oficiais clericais. A romance faz ecoar a opção política do escritor, que se dizia socialista até o fim da vida. Considerando hoje seu primeiro grande romance, Levantando do Chão, também merece destaque por ter dado notoriedade a Saramago, que por ele recebeu o Prêmio de Cidade de Lisboa em 1980 e o Prêmio Internacional Enio Flaiano em 1982. A tua atividade como escritor, no entanto, havia começado muito antes, em 1947, com o livro Terra do Pecado. Após um hiato de 19 anos, lança em 1966 Os Poemas Possíveis, ou seu primeiro livro de poesia. 3 anos depois, se tornaram membro do Partido Comunista Português, atuando como crítico literário e jornalista. Em 1975, a chegada à direção adjunta do Diário de Notícias. Mas já no ano seguinte, fugindo à opressão do salazarismo, regime totalitário que dominava Portugal, passaria a viver de literatura no primeiro momento como tradutor, em seguida como autor. Depois de Levantando do Chão, a chamada atenção com os romances Ano da Morte, de Ricardo Reis, A Jangada da Pedra, O Evangelho segundo Jesus Cristo, cuja inspiração lhe veio de um golpe de vista andando pela rua. O escritor acreditou ter lido na manchete de um jornal que viria a ser título da obra. A partir daí nasceu a ideia de contar o Novo Testamento pela visão de Jesus Cristo, e não mais um de seus apóstolos. Foi por esse livro que Saramago deixou Portugal no início da década de 1992. A inscrição do Evangelho segundo Jesus Cristo para o primeiro literário europeu em 1992 foi vetada pela Secretaria de Cultura portuguesa. As vendas dispararam, mas aborrecido, o escritor mudou-se para Lanzarote, nas Ilhas Canárias. Sobre Levantando do Chão, outra curiosidade. O título foi tomado de empréstimo pelo compositor Chico Buarque, que participou juntamente com Saramago e o fotógrafo Sebastião Salgado de um projeto relacionado ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Como então, descarregados da terra? Como assim, levantados do chão? Diz a letra da canção, Levantados do Chão. O ensaio sobre cegueira, em 1995, é outro destaque da obra de Saramago. O livro foi adaptado para o cinema em 2008 pelo brasileiro Fernando Meirelles, segundo quem Saramago não gostava de falar de literatura. Para ele, haveria assuntos mais importantes a discutir. Casado com a jornalista espanhola Pilar del Rio, Saramago deixa uma filha e 2 netos do primeiro casamento.